Oi, gente. Então, agora a gente vai continuar falando sobre a França, porque a gente entra em um período posterior à Revolução Francesa, mas que vai estar ligado à Revolução Francesa, que é a Era Napoleônica. Então, vocês vão colocar esse título no caderno de vocês e depois vão copiar, então, o objetivo, que é caracterizar a Era Napoleônica e a sua importância para a conjuntura política da Europa e reconhecer o efeito da conquista, da conquista napoleônica no Brasil, porque o Napoleão vai ter influência na política que vai ocorrer no Brasil posteriormente, mas logo vocês vão entender. Então, para a gente pensar essa Era Napoleônica, a gente tem que entender quem é esse Napoleão, né? Então, quando a gente inicia a Era Napoleônica, significa que o processo da Revolução Francesa se encerrou. Né? Aquele processo durou, então, 10 anos. A Revolução Francesa foi um processo que durou 10 anos, de 1789 a 1799. Então, a França vai passar, ela já vinha por uma crise política que ocasiona a Revolução, e durante a própria Revolução, as crises políticas continuam, tá? E uma última ação da Revolução Francesa é implantar o diretório, né? Que é para tentar ali a alta burguesia conseguir administrar politicamente a França. Não dá muito certo, a crise política continua e nesse meio tempo surge uma figura muito importante, que é esse carinha aqui do lado, que está aqui, que é o Napoleão Bonaparte. Então, o Napoleão Bonaparte ele vai ser um general do exército francês e ele vai obter, enquanto general, muitas vitórias militares. E isso vai fazer com que ele se torne uma figura de confiança da alta burguesia. Eles veem na figura do Napoleão um líder ideal que vai ajudar a tirar a França da crise política. Então, ele é um líder ideal tanto para os burgueses, tanto para o povo, porque o povo, pelas vitórias que ele vai ter, vão criar um certo carinho, vão pensar assim, né? Eles vão entender que ele consegue ganhar, né, nos campos de batalha, significa que ele pode ser um bom líder político. E nesse meio tempo, então, forma-se esse consulado. O que era o consulado? Ele era formado por 3 cônsules que eram eleitos de maneira indireta. A França aboliu, então, nesse momento, o voto direto. Então, você votava num representante e esse representante escolhia quem seria o cônsul que faria parte do consulado. E esses cônsuls, então, aqui estão os 3, o Napoleão ao centro, o Lebrun e o Cabeceret, e eles ficariam no poder por 10 anos, e ficando um na presidência, que seria essa presidência o considerado primeiro cônsul. E o Napoleão, então, toma esse posto, ele vai ser o principal líder político. O Napoleão, então, ele vai ter grande apoio da burguesia, dos camponeses e do povo de um modo geral, e dos militares, tá? Que é da onde ele vem, então ele vai ter apoio desses grupos. Algumas ações do Napoleão Bonaparte como primeiro cônsul, né? Ele vai criar o Banco da França e uma nova moeda, então a gente passa a ter o franco. A gente vai ter um incentivo à industrialização, a liberação e desenvolvimento do comércio que tinham sido, né, parados durante a Revolução, e a retomada então da escravidão nas colônias. Isso faz com que o poder das colônias volte também à França. O Napoleão vai centralizar tanto o poder na figura dele que os outros cônsules vão ter papel simbólico, tá? Eles não só vão estar ali para dar um apoio a ele, assessorar. E em 1804, então, vai ser promulgado o Código Civil Napoleônico, que vai assegurar alguns princípios burgueses, como igualdade jurídica, todos são iguais juridicamente, não tem diferença de nobres e burgueses, a propriedade privada, então agora você tem o direito à propriedade privada, proibição de sindicatos e greves e o ensino laico, e que esse ensino, então, seja responsabilidade do Estado. Então, com essa ascensão do Napoleão, a população vai ter uma melhora nas condições de vida, porque eles estavam numa crise, o incentivo à industrialização vai gerar empregos,
ele vai incentivar obras públicas que vai gerar emprego. E com toda essa popularidade, o Napoleão vai pedir apoio do Senado e vai conseguir então o título de Napoleão I, se tornando então imperador da França. Vamos falar sobre o Império Napoleônico? Vamos, mas na próxima aula.